Pessoal, tudo bem? Eu vou agora falar para vocês sobre o governo do Washington Luiz, tá? Bom, o governo anterior nós falamos, né? Foi o governo Arthur Bernardes, o governo até 1926. Neste ano aí, o Washington Luiz começou seu governo, né? Como presidente da República. Bom, o Washington Luiz, quem era essa pessoa? Bom, o Washington Luiz ele foi nascido no Rio de Janeiro, né, em Macaé, só que ele fez sua carreira política em São Paulo. Tá? Então ele chegou a trabalhar em Batatais, né, no interior aqui de São Paulo. Ele chegou a ser prefeito, ele chegou a ser deputado, ele chegou a ser governador. Quando ele foi governador de São Paulo, de 1920 até 1924, ele acabou fazendo uma campanha de abrir estradas, né? Estado adentro aí, que a ideia dele era integrar o estado de São Paulo. Bom, depois ele virou senador. Aí, em 1926, então, ele foi eleito, né? Não teve concorrente, como eu falei para vocês na aula passada, não teve concorrência para ele, né? Porque o Melo Viana, que era o único potencial concorrente, acabou virando vice dele. Bom, o Washington Luiz, ele foi conhecido por ter uma mentalidade modernizante, né? Então, essa ideia de abrir estradas, essa ideia de trazer tecnologia, a ideia de modernizar o país, foi uma marca dele, né? Então tinha muito essa ideia dele da questão de avançar nesse sentido, né? Então a ideia de valorizar a ciência, também valorizou as artes. Quando ele era governador de São Paulo, é que ele deu ali o aval para que aparecesse a Semana de Arte Moderna, né, no Teatro Municipal aqui de São Paulo. Ele foi uma das coisas que ele acabou incentivando. Bom, então o Washington Luiz tinha essas características aí, né? O que acontece? Só que, mesmo assim, isso não vai impedi-lo de, por exemplo, usar de certos mecanismos contra os movimentos que estavam em ascensão na época, né? E que movimentos que estavam em ascensão? Principalmente o movimento tenentista, né? Desde de 24 teve aqui a Revolta Paulista, aí ela se juntou lá no sul com a Coluna Prestes, aí começaram as marchas aí desse movimento pelo Brasil, e também o movimento operário, né? Que estava em ascensão ainda nos anos 20, né? Tinha várias greves, e desde 22 tinha o Partido Comunista, tinha a ação dos anarquistas nos sindicatos, né, junto com os sindicalistas revolucionários, né? Tudo isso acontecendo, o que o Washington Luiz faz? Em 1927, ele acaba decretando a Lei Celerada, né? O que era a Lei Celerada? A Lei Celerada era uma lei que permitia que o governo pudesse fechar qualquer organização que representasse uma ameaça à ordem, né? Então, era uma possibilidade que o governo tinha de fazer esse fechamento. Então, acabou tendo aí uma perseguição a jornalistas que eram de oposição, a organizações, né, que faziam uso da imprensa, como o próprio Partido Comunista do Brasil. Então, assim, o governo acabou tendo essa ação aí repressora, né? Então, sindicatos tinham seus líderes perseguidos, enfim, várias organizações tiveram seu fechamento, né? Então, isso acontecendo aí no governo Washington Luiz. Bom, vai acontecer, né, devido a isso, com essa lei acelerada, então um recrudescimento aí da repressão, né, que já tinha iniciado ali em outros governos, né, principalmente com o estado de sítio do Arthur Bernardes, que foi o anterior. Bom, além disso, né, importante também dizer, o Washington Luiz, ele na política nacional, começa a ter um afastamento, né, em relação à política do café com leite. Então, se o Arthur Bernardes, no governo dele, tinha acontecido um afastamento dos dirigentes regionais em relação à elite dirigente, no Washington Luiz é o próprio Washington Luiz que quer se afastar da política do café com leite, e isso quer dizer que ele não quer mais cumprir o pacto com Minas Gerais, né? Então, isso vai ser uma marca do governo dele também. Então, principalmente ali quando chega perto de 1929, tem a crise de 29. A crise de 29 vai arrasar a economia mundial. Os fazendeiros aqui vão entrar em crise porque eles não conseguiam mais vender o café para as potências estrangeiras. E aí o que vai ocorrer? Eles vão recorrer ao governo do Washington Luiz. E o que o Washington Luiz vai fazer? Não vai ajudá-los, né? Então o Washington Luiz vai se recusar a ajudá-los. Então aí é um ponto de quebra, né? É um ponto de ruptura, porque esses fazendeiros, né, agora vão sentir que o Washington Luiz realmente não quer cumprir a política do café com leite, né? Não quer
ajudar os fazendeiros. Bom, essa questão aí, junto, né, com a crise de 29 acontecendo, a crise de 29 também botou fim num plano do Washington Luiz que era o seguinte, era a ideia de dar mais força para a moeda do Brasil, né? Então, o que acontecia? O Washington Luiz começou uma política de ter reservas de ouro, tentar conseguir reservas de ouro, só que agora, com a crise de 29, isso acaba, né? Não tem mais como manter. Então, aí a crise de 29, em outubro de 1929, né, tem a famosa Quinta-feira Negra, e aí vai acabar tudo de vez mesmo lá na Terça-feira Negra. Enfim, então o que ocorre aí essa crise vai acabar realmente botando um final aí nos pilares da República Velha. Bom, o Washington Luiz, o que vai acontecer? Quando se aproximam as eleições de 1930, o Washington Luiz não vai então indicar o candidato de Minas Gerais, né? E vai indicar, no lugar disso, dessa costumeira aliança, vai indicar um paulista, né? Que vai ser o Júlio Prestes, né? Então essa vai ser isso vai ser o que o Washington Luiz vai fazer. E aí do outro lado vai se formar uma aliança liberal. Então com a formação da aliança liberal você tem aí realmente a quebra definitiva da República do Café com Leite, né? Porque agora Minas Gerais e São Paulo não tem mais a sua união, não tem mais aliança. E aí Minas Gerais vai buscar o apoio de quem? Do Rio Grande do Sul, que tinha lá o Getúlio Vargas, né? E aí Minas Gerais, né, com o político aí o Antônio Carlos, né, vai então ter essa aliança com Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul e eles vão buscar a Paraíba. Né? A Paraíba então vai ter o seu candidato, né, aliás, o seu político ali líder que vai ser o João Pessoa. Bom, quando vão ali para as eleições, o que vai ocorrer é que quem vence as eleições é o candidato do Washington Luiz, o Júlio Prestes. E aí quando o Júlio Prestes vence o Vargas, né, porque o Vargas foi candidato pela Aliança Liberal, começaram várias acusações de fraude, né, da Aliança Liberal em relação ao Washington Luiz e Júlio Prestes. E aí vai ocorrer uma campanha cada vez maior da Aliança Liberal, nessa insistência em relação à fraude. O país vai realmente assim pegar fogo, né, nessa questão das repercussões da vitória do Júlio Prestes. O que vai acontecer é que em julho de 1930, o João Pessoa vai morrer num crime passional. Né? Então o que se diz ali é que ele tinha envolvimento com uma mulher de um jornalista, né? E aí vai ocorrer a sua morte. E aí, no furor ali da campanha, toda difamatória, o que vai acontecer? A Aliança Liberal vai usar isso contra o Júlio Prestes e o Washington Luiz. E aí, o que vai ocorrer é que o Vargas vai realmente juntar muitas forças aí, principalmente entre os militares, né? Os estados já estavam com ele, e vão se direcionar essas forças para apoiar o Vargas para tentar tomar o poder em outubro, né, de 1930. E aí o Vargas vai conseguindo cada vez mais apoio, inclusive a própria população, parte dela, parte dos operários vai apoiar o Vargas. A Aliança Liberal ela vai fazer uma campanha cada vez mais forte de que ela ia usar o Estado para fazer uma regulação dos preços, né? Então assim isso atraiu muita gente. Então a Aliança Liberal ali, ela tinha esse tipo de promessa e também tinha todo esse contexto da crise de 29, né? As pessoas elas queriam uma solução rápida, principalmente as elites, né? Queriam uma solução rápida para essa situação. Então o que acontece é que a chegada da Aliança Liberal ao poder poderia salvar essas elites aí que estavam desesperadas devido à crise. E aí, enfim, em outubro de 1930, Vargas acaba tomando o poder, né? Então, nós temos aí aquilo que vai ser conhecido de duas formas. Então, alguns chamam de golpe de 1930, outros chamam de revolução de 1930. Né? Claro que quem chegou ao poder vai chamar de revolução, né? Quem estava saindo do poder, no caso de Júlio Prestes, né, que não conseguiu tomar posse, vai chamar aquilo de golpe. E o que acontece é que o Júlio Prestes vai acabar saindo, vai acabar se exilando nos Estados Unidos, só vai voltar ao Brasil
em 1957. Né? Então, assim, o Vargas vai acabar assumindo o poder e aí vai iniciar-se aí o governo provisório. Então, dessa forma, com essa tomada do poder, acaba a República Velha. Então, é o fim da República Velha, essa república que tinha começado lá em 1889, agora em 1930 tem o seu final. Então era isso, pessoal. Obrigado, a gente continua na próxima.